conheci esse conceito, né, do EVA na década de 80, lá atrás, né? E com a Fundação Dom Cabral, né, inclusive um amigo que fez lá o curso executivo, eu não fiz, mas ele me deu as apostilas. Aí me interessei já, né? Eu estava em crédito, estava no Chase ainda em crédito, então tudo que saía de EVA, eu fui guardando, olhava, me interessando, né? E aí depois, inclusive quem inventou o EVA, né, o Stewart, ele foi Chase também, posado que ele fez a mesma escola que eu. E ele queria implantar, aí ele virou um gestor no Chase, uma carteira proprietária, e ele queria implementar o EVA. E os caras, não, o que é isso? Aí ele saiu do Chase e criou esse conceito, uma consultoria, que é o primeiro a usar aqui foi a Ambev, depois foi a Cosan e aí tantas outras, né? E eu nunca consegui implementar isso aqui. Tá na minha outra sociedade lá, o pessoal, não, é EVBIT, daquelas porcaria lá, né? Pra mim é porcaria. Desculpa, é porcaria mesmo. Desculpa a palavra, é porcaria mesmo. Mas o pessoal gosta de porcaria. Seria legal até você falar o porquê, assim, porque ignora alguns fatores. Não é geração de caixa, EBITDA. Empresa que, quanto mais capital intensivo, né, eu tenho que repor meus ativos. Eu tenho que, né, comprar equipamentos, modernizar. Se eu não repor depreciação e não investir mais ainda, eu estou sucateando a minha empresa. Simplesmente é sucata. Então, assim, parte do EBIT, que já a depreciação para mim é despesa. E se não, no mínimo investir em depreciação, você está literalmente sucateando a tua empresa. Então, é o EBIT, né, menos o imposto de renda, que o Leão é o primeiro a pegar qualquer coisa, né? Então, o tal do NOPAT, né? Operating Profit Tax, né? O lucro operacional, depois dos impostos. Esse é o conceito, né, do ROI, que não é lucro líquido sobre... A pessoa usa ROI. Outra besteira, desculpa, é uma porcaria ROI. É ROIC, usando o NOPAT, né? E também não é patrimônio líquido. É outra besteira. Patrimônio líquido não é empresa, né? É os ativos econômicos que vão gerar a riqueza, as receitas para a companhia. Esse é o conceito. E depois eu me formei, eu fiz um curso de formação de conselheiro da Dom Cabral, né, isso acho que foi 8 anos atrás, e como eu falei, eu não sento em conselho, mas me permite escolher bons conselheiros, né? Depois do IBGC, fiz a cartilha usando o EVA para remuneração de conselho, outra porcaria que usa o EBITDA, usa crescimento de receita, né, essas porcaria aí, mas às vezes não sabe se gera valor. Então o IBGC fala, usa o EVA para remuneração de conselhos. Logicamente, os diretores não querem. Nenhuma empresa quer adotar o EVA porque você está medindo se o cara... Vai falar EVA com o presidente da empresa, você fala, não, é isso aqui, porque vai mostrar que o cara não gera valor. 90% das empresas não geram valor. A McKinsey mostrou isso aqui, o professor Malvese mostrou, 90% das empresas destroem valor. Né? Então, na Dom Cabral, 3 dias do curso, vai ser conselheiro? Aprenda o EVA. Só que eles não falam EVA, né? É outro termo lá. Depois, os outros dias, aí os conceitos de governança, etc. Então, e aí na Trígono, implementamos o EVA. O professor Malvese, né, que a gente ficou amigo, porque a gente falava a mesma língua, ele foi lá, auditou o nosso processo, a forma como a gente faz, ele comparou com as melhores empresas com as nossas, e a nossa rendiu muito mais do que a dele, porque ele faz as top 110, né, as empresas. Então, é isso, e depois, até para minha assim, satisfação, que a Petrobras implementou o EVA para fazer o plano estratégico, com quem? João Cox, que era conselheiro da Petrobras, está agora na Braskem, acho que está na Oi. O João Cox foi meu professor de EVA na Dom Cabral. Né? E quem fez lá, o Pedro Tavares, que foi aluno do Malvese, na GV, ele fez, né, foi a Stern Stewart que fez, agora é Value Management que chama, né? E o Pedro também fez lá no EVA na Petrobras. Agora, de novo, fizeram o plano estratégico da Petrobras. Então, esse é um conceito, né, das empresas vencedoras aí no mundo, tem estudos deles que a gente mostra, as empresas que usam o EVA. Né? Então, basicamente, é o que a gente usa, né, acredita, mas a gente faz, não é assim, 100%. Eu faço 2 coisas. 50% que o mercado faz, que é PI, EBITDA, né, e DCF. Então, o mercado precifica assim. Eu precifico o valor. Quanto mais distante um do outro, eu falo, pô, aqui eu vou arbitrar. Se o mercado fala que vale 20 e eu acho que vale 50, aqui tem uma diferença grande. Às vezes chega no mesmo valor. Puta, se põe lá, bate igualzinho. Mas o que mais me interessa é esse delta e com liquidez. Se liquidez melhor ainda. Puxa, eu compro empresa líquida, ou eu posso estar errado, de repente eu vou me ferrar, né? Mas aparentemente está dando certo, né? Sempre deu certo, ou está dando certo. Então é isso que a gente usa, né? Mas também a gente olha como o mercado olha, com os olhos do mercado. Não adianta olhar com o meu olho, né, e não saber como o mercado olha. Então 50% EVA, 50%, né, essas outras metodologias, e a gente pesa
diferente. Por exemplo, commodities, não adianta botar PL em commodities, né? Porque o lucro faz assim. Dá prejuízo, não vale nada? Né? Como é que você faz? Empresa 10 vezes PL, você vale dar prejuízo, Suzano prejuízo por causa do lucro contábil, né? Não é o fluxo de caixa. Então, commodities eu tenho que fazer EV e EBITDA mesmo, né? Para o mercado óleo. Então, é isso que a gente faz, né? Então, a gente arbitra essa ineficiência de mercado e se eu estiver certo, e se tiver esse delta realmente correto, a gente vai ganhar dinheiro, bastante dinheiro, porque o mercado vai convergir. Longo prazo, a gente percebe, os múltiplos vão convergir para o valor real da companhia. É isso que a gente espera. E tem aquela frase clássica também, que você citou o Buffett agora há pouco, né? Que tá até, se eu não me engano, na carta da 20. Preço é o que você paga. Isso, exatamente. O valor de fato o que vale. O que você compra é valor, né? O que você paga é preço. Essa é a implementação perfeita ali do EVA, né? Tem alguma coisa para adicionar, o Kataguiri, que você... Eu ia pedir para eles fazerem só uma aspa, porque tem gente que tá acompanhando a gente aqui, Stetter, que não faz a mais puta ideia do que é o EVA. A gente já foi falando de EVA pra lá e pra cá. Então, não sei se o Kata quiser fazer essa aspa de explicar rapidinho pra galera. É verdade. Imagina que você me encontrou num ponto de ônibus, agora você tem que me explicar o que é EVA. Isso, na verdade, assim, tentando explicar de uma outra forma, e por que 90% das empresas, pegando também o gancho do Werner, são mal precificadas por causa disso, né? É o valor que ele acaba gerando perante o seu custo de oportunidade, né? Então, no final do dia eu tô falando se a empresa está investindo bem ou mal. Tá. E até aproveitando esse gancho e pegando a experiência da gestão de dividendos, a gente tem um estudo lá que mostra que, assim, várias empresas que geram muito caixa e, de repente, mudam de patamar de dividendo, reprecificaram. Mas um motivo disso, né, é que o mercado olha que se o dinheiro fica na mão dele, ele reinveste muito mal. E aí, quando ele fala, não, agora eu tô gerando caixa, tô te devolvendo para você acionista, a empresa tem uma reprecificação, né? E aí, acho que tá tentando responder sua pergunta, né, como que a gente coloca isso na nossa gestão. Então, no passado, tiveram algumas empresas que a gente pegou essa reprecificação, né? Então, a Transmissão Paulista, que lembro que teve um momento que valeu 3 bilhões de reais, tinha 1 bilhão de geração de caixa e teve um ano que pagou 2 bilhões de dividendo. Você conseguia ver a geração de caixa da empresa. Ia acontecer, demorou, etc. Uma novela muito grande, é um capítulo, é um stock pickers para contar a novela inteira. Desde 2012 até o dividendo. Mas dava para fazer a conta, você tinha que ter paciência, atrasou mais do que você esperava, etc. Mas era de direito da empresa, assim. E só quando veio esses dividendos relevantes que a ação reprecificou. E no caso das commodities, acho que também é interessante isso daí, porque, de forma... Assim, na história de muitas dessas empresas, o reinvestimento foi ruim, né? Ou a aquisição que ele fez, etc. E esse é um dos motivos que fez muitas delas destruírem valor no tempo. E esse ponto é importante porque neste ciclo que a gente está vivenciando agora, não só as empresas já estão desalavancadas, como até a questão do ESG deve fazer com que ninguém tenha muito reinvestimento. Uhum. O que vai fazer com que, e já está fazendo, né, com que esse recurso volte para o acionista. Tá? Então, falando aqui da Petro, por exemplo, né, se o consenso de mercado aí fala de, sei lá, 35% a 40% de dividendo este ano, né? Quase 10% por trimestre. Então, na verdade, o próximo presidente que assumir a Petro só vai ter bem menos dinheiro para reinvestir mal. Uhum. Né? Ou, no limite, só vai dar para perder 60% do que a gente investiu hoje, né? Se a gente receber 40% já como dividendo. Uhum. E muito provavelmente nesse cenário a Petro tem uma chance de ir reprecificando. Tá? Então, tentando responder como que a gente casa tudo isso. Manda bala. Eu queria, assim, perguntou, o público não sabe o que a gente está falando, né? Posso falar 2 minutinhos, explicar aqui como é que faz? Claro. Então, te ama. Já fizemos live, já explicamos, tem resenha, formulinha, tudo, né? Então, o Mundaran, você entrar no site dele, ele te dá em Excel. Então, assim, eu falei assim, num patrimônio líquido lá não vale nada. Inflação aí que nós temos aí, então, contabilmente, está mais do que depreciado. Então, você pega, o que é ativo econômico? Tem várias formas de calcular, né? O que eu gosto de fazer, e não tem certo, não tem errado, tem formas diferentes. Contas a receber, toda empresa tem contas a receber.
Estoque, toda empresa tem estoque, você não consegue. E o ativo imobilizado, seja lá o que for, que gera, né, receita, loja, qualquer coisa. Então, somos 3, imobilizado, estoque e contas a receber. Esses são os ativos econômicos, né? Então, isso que faz a empresa funcionar. Só que tem um cara que me dá um dinheiro de graça, que é meu fornecedor, né? Então, eu compro lá, então eu deduzo fornecedores. Então, digamos que a minha empresa tem 1 bilhão a soma desses ativos, eu tenho lá 200 milhões de fornecedores. Então, meus ativos econômicos são 800 milhões. Então, parte daqui. No meu patrimônio. O patrimônio é 300, 400, né? Tem dívida, tem outras coisas. Então, parte daí. Como eu comentei, aquele NOPAT, né? Assim, você pega o lucro operacional sem os não recorrentes. Aqueles ganho tributário, despesa extraordinária, que eu gosto de fazer é receita, menos custo, menos despesas de vendas administrativas, nada mais. Né? E a depreciação está aí dentro. Está tudo misturado. Então, esse é o lucro operacional recorrente, normalzinho. Tira esses extraordinários. Tira o imposto de renda, provisão de imposto de renda. Você tira lá. Então, esse é o lucro, né, operacional depois do imposto. Então, digamos que esse meu ativo econômico deu 800, né, e esse negócio deu 100 de lucro. Qual o retorno? 12,5. Não é o ROI, não é o lucro sobre o patrimônio. Então, 12,5 foi o retorno, ou ROIC, retorno sobre o capital investido, né? Em inglês, esse é o ROIC. Agora, eu vou pegar meu outro lado, digamos que eu tenho 50% do meu capital próprio e 50% para complementar o que a empresa precisa. Ó, as provisões, etc, etc. Como é que eu financio esses 800 milhões? É meu dinheiro e de banco, ou debêntures, né, dos meus credores. Digamos que seja meio a meio, 400, né? Que é, aí sim, não é o patrimônio líquido da empresa, é o valor de mercado. Eu não vendo a empresa por 400 milhões. Essa empresa está 1 bilhão, a bolsa vale 1 bi. Então, meu dinheiro é 1 bi, não 400, não é patrimônio. E os 400 do banco, ou do debênture. Esses 400 custa os juros, hoje, digamos, custa 10%, tá? Tiro o imposto de renda, me custa 6,5%. Então, é o capital mais barato que tem. 400 sobre 6,5%, o meu é 1 bi real, né? Agora, quanto custa o meu dinheiro? É os mesmos 10%, né, que eu CDI, eu posso aplicar lá, mas o meu custo como investidor em ações é muito maior. Então, você pega o Equity Risk Premium, que é o risco de você investir em ações, que isso varia, mas digamos que seja 8%. O meu custa 18%, né, lá do banco custa 6%. 8 mais 6, 14, né, metade, 12%. Então, essa empresa gerou 12,5%, mas meu custo de capital ponderado deu 12%. Então, está gerando um pouquinho de valor. Esse é o EVA. Essa diferença dos 12,5 com os 12, o custo de capital ponderado com os 12,5, isso é o EVA. O fato que ela gira EVA, né, significa que está barato? Não. E o fato que ela não gera valor, significa que está cara, também não. Aí você tem que fazer uma conta. Ela pode estar tão descontada, ou pode estar tão cara. Então aí você vai descontar todo ano aquela geração, né, porque a alavancagem vai mudando, a dívida vai mudando. Logicamente, eu congelo o preço das ações hoje, mas a dívida, os juros vão mudando, você pega a taxa termo, o futuro, então todo ano eu vou calculando isso aqui. Último ano, que trago o valor presente, pelo custo ponderado do capital. Somo com o caixa ou dívida que tiver e com os ativos econômicos, né? Então, eu faço uma volta, valor presente, somo isso aqui, aí eu vejo o que dá. Então, esse é o valor no final do equity, né? Essa empresa agora está 1,5 bi. Na bolsa está 1 bi. Opa, tem 500 milhões aqui de valor. Então, mais ou menos, isso é a conta. Se vocês entrarem no site do professor Azar da Modaran, foi meu professor aqui no Brasil, a gente fez o curso com ele em 97, primeiro curso dele aqui no Brasil, eu fiz, né, da turma dele. Ele te dá a formulinha lá no Excel, é só aplicar os números, né, ou você mesmo inventa. Que é a maior lenda do valuation, eu acho, né, que existe no mercado. Sim, hoje. professor. Mas você fez em 97? Ó, a gente fez num hotel, lá até fechou lá na Augusta, né? A gente tinha umas 10 pessoas, né? Aí tinha um cara, tinha projetor, na época não tinha esse negócio assim, era transparência, né? Então moreninho assim, franjinha, né? A gente achava que era o professor, que era o cara do hotel lá, assistente, né? Era o próprio professor da Modaran. O cara, ele investia em Embraer, e Telebrás na época, eram as favoritas dele, Telebrás e Embraer, né? E na aula dele, lá ele dava aula, né? E usava os exemplos de Embraer, calcular o risco Brasil, isso,
usar os exemplos na Telebrás. Então, pegava os alunos dele para... Ele tinha VA da Bolsa toda do Brasil. VA não era o VA, é o Valuation dele lá, mas ele tinha lá umas 100 empresas brasileiras, né? Então, também... E aí, comprei um monte de livro dele, né? A gente estudou bastante e fica olhando. Eu calculo esse Equity Risk Premium aí que eu falei, a gente calcula 2 vezes. Eu pego da GV, que todo mês eles publicam, né? Eles calculam, e pego do Damodaran, porque o Damodaran é o olho do estrangeiro, né? A GV é o olho do local. Cruzo os dois, faço pelo metade. Nenhum nem outro, porque as duas forças estão aqui se opondo, né? O estrangeiro tem um olho e nós aqui temos outro olho, do juros, né? E o estrangeiro tem um olho diferente. Quem tá certo? Não sei. Então eu ponho a média dos dois. Tá certo. É assim que a gente calcula.